Bolsonaro está na mira da Polícia Federal. Investigações sobre Bolsonaro em relação ao atentado de 8 de janeiro contra a democracia no Brasil continua prejudicando o ex-presidente a concorrer às eleições em 2026, pessoal. Inclusive, o ex-presidente pode ser até mesmo responsabilizado no caso das investigações do 8 de janeiro. E as últimas informações envolvendo a situação de Bolsonaro vai deixar você de boca aberta, porque está pegando fogo essa situação em Brasília. E nesse vídeo eu vou trazer para vocês as últimas atualizações. E vamos para as informações do vídeo então. Na reta final então, pessoal, das investigações que miram o ex-presidente Jair Bolsonaro do PL, um encontro que teria sido organizado pelo presidente Lula na última noite da quarta-feira do dia 13, na semana passada, no Palácio da Alvorada, reuniu autoridades da República que ocupam postos chaves na definição desse caso. Então, procurados pela imprensa por meio das suas assessorias, Lula, os ministros do Supremo Tribunal Federal e os chefes da PGR, que é a Procuradoria-Geral da República, o Paulo Gonet, e também da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, não quiseram responder quais foram as razões do encontro, nem o teor da conversa que aconteceu na semana passada. Então, pessoal, isso também gerou uma curiosidade por parte da imprensa sobre qual é o teor dessa reunião que aconteceu aí entre todas essas autoridades, que envolve principalmente a questão do atentado de 8 de janeiro, ainda que está sendo investigado. Essa reunião começou pouco antes do atentado que foi realizado pelo ex-candidato a vereador pelo PL, o Francisco Vanderlei. Esse atentado aconteceu na semana passada na Praça dos Três Poderes, episódio que voltou a mobilizar a cúpula do judiciário do governo contra tentativa de anistia aos golpistas do 8 de janeiro de 2023. É importante sempre lembrar para você que o Bolsonaro ele já foi indiciado pela Polícia Federal em alguns inquéritos com provável repetição desse desfecho em relação às apurações dos crimes de tentativa de golpe de Estado e também de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, incluindo os ataques de 8 de janeiro. Então, pessoal, nesse caso, caberá a Gonet oferecer ou não denúncia ao Supremo Tribunal Federal em relação a esse caso. Então, o encontro dessas autoridades da última quarta-feira não teve relação com o atentado em Brasília na semana passada, mas o ataque acabou reforçando muito a pressão sobre Bolsonaro diante de uma investigação sobre golpe lá do 8 de janeiro. Logo no dia seguinte ao atentado, o ministro do Supremo Tribunal Federal, o Alexandre de Moraes, buscou descartar a hipótese de ato isolado nas explosões na Praça dos Três Poderes e relacionou o caso ao contexto que se iniciou lá atrás, segundo ele, quando o Gabinete do Ódio começou a destilar um discurso de ódio contra as instituições, contra o Supremo Tribunal Federal e principalmente contra a autonomia do judiciário brasileiro. O Gabinete do Ódio é o nome que foi dado ao núcleo de auxiliares próximos a Bolsonaro, que, segundo as investigações da Polícia Federal, teriam o objetivo de espalhar notícias falsas e ataques a adversários durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, dos ministros do Supremo, estiveram na quarta-feira na Alvorada o Gilmar Mendes e também o Cristiano Zanin, além de Moraes, que é justamente o relator na corte das investigações aí sobre os atos golpistas de 8 de janeiro. E segundo os auxiliares de Lula, ele já tinha conversa marcada com integrantes do judiciário justamente para uma reunião de avaliação de cenário, algo que por esses relatos vem acontecendo com bastante frequência. Em resumo, o encontro na Alvorada teve como anfitrião o principal adversário político de Bolsonaro na atualidade, que é exatamente o presidente Lula, e contou ainda com a presença dos chefes da corporação que comanda as investigações policiais contra ele, que é o Andrei, o responsável por analisar a conclusão dessas investigações e decidir se as arquiva ou não ou se oferece denúncia à justiça, que é Gonet, e por fim o juiz responsável pela sentença, que é exatamente o Alexandre de Moraes. Então, apesar de todo esse mistério que envolveu essa última reunião que aconteceu no último dia 13, encontros informais e a portas fechadas entre integrantes da cúpula do Supremo Tribunal Federal, do Ministério Público e também de outros poderes tem sido comum nos últimos anos em diferentes mandatos presidenciais. Em agosto de 2017, por exemplo, o então presidente Michel Temer, da época do MDB, se deslocou na tarde de um sábado para uma reunião não registrada em sua agenda oficial na casa do então presidente da Câmara, Rodrigo Maia. No encontro também estava presente o Gilmar Mendes naquela ocasião. Em agosto de 2020, por exemplo, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, recebeu o então presidente Bolsonaro na sua casa em um sábado à noite, além do então presidente do Senado, Davi Alcolumbre. E ainda, pessoal, nessa ocasião, ele disse que havia convidado o mandatário para assistir ao jogo do Palmeiras contra o Ceará. Ainda em março de 2021, Gilmar esteve na residência de Bolsonaro em um domingo, e esse encontro também não foi colocado na agenda do presidente, e o assunto da conversa também nunca foi divulgado.
Pessoal, o Bolsonaro também manteve em sua gestão vários encontros aí com o então chefe da PGR, que na ocasião era o Augusto Aras. Na última quarta-feira, Gilmar estava na alvorada já antes das explosões em Brasília. Zanin deixou o Supremo após o final da sessão, pouco antes do ocorrido, e não havia informações precisas sobre o horário da chegada de Moraes ao encontro. Declarado inelegível pelo TSE até 2030 pelos ataques e mentiras sobre o sistema eleitoral, Bolsonaro foi indiciado em 2024 pela Polícia Federal em inquéritos sobre as joias e também a falsificação de certificados de vacina contra a Covid. As investigações que apuram os crimes de tentativa de golpe e também de abolição violenta do Estado Democrático de Direito serão concluídas ainda nesse mês de novembro, segundo as informações do diretor-geral da Polícia Federal. Então, parte dessas apurações envolve o inquérito das milícias digitais relatado por Moraes e, em tese, pode resultar sim na condenação de Bolsonaro em diferentes frentes, caso seja processado e condenado pelos crimes de tentativa de golpe de Estado, tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito e de associação criminosa. O ex-presidente poderá pegar uma pena de até 23 anos de prisão e ficar inelegível por mais 30 anos, pessoal. Então, reparem que essas investigações continuam sendo feitas, a situação de Bolsonaro tende a se complicar mais ainda agora, depois desse atentado que aconteceu recentemente, sendo organizado por um bolsonarista, inclusive que disputou a eleição representando o Partido Liberal, o mesmo partido de Bolsonaro. Agora, em relação a essa situação de Bolsonaro, você acredita que ele consiga disputar as eleições presidenciais em 2026, mesmo diante desse cenário que se encontra desfavorável para ele nesse momento? O que você acha disso? E você é a favor ou contra o Bolsonaro disputar as eleições de 2026? Deixa aqui a sua opinião nos comentários. Se você é novo por aqui e quiser receber mais vídeos como esse, se inscreva aqui no canal, porque sempre eu vou trazendo novidades em relação ao que vai estar acontecendo em relação à política. Esse cenário vai acontecer mais desdobramentos e essas situações eu vou trazendo aqui para vocês nos próximos vídeos aqui do canal. Obrigado pela sua atenção e até o nosso próximo vídeo.